Olá, amados, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu encontro com Deus face a face, amém? Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque o meu canal tem gerado frutos para o reino de Deus, amém? Muitas prostitutas me procuraram, me dizendo que através dos meus vídeos, depois que assistiram os meus vídeos, largaram a prostituição e decidiram entregar suas vidas para Cristo. Amém? Muitos usuários de droga me procuraram, dizendo que decidiram se entregar para Cristo e que estão lutando contra a dependência nas drogas. Amém? Que creem que Jesus Cristo pode libertá-los assim como Ele fez comigo. Amém? Muitos homossexuais, lésbicas, gays me procuraram também, dizendo que querem conhecer o meu Deus, o Deus vivo, o Deus Criador, o Pai de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Amém? Ou seja, para a glória de Deus, tudo que Ele me disse está se cumprindo. Quando Deus me levantou, Ele me disse que me usaria para resgatar aqueles que ninguém quer mais resgatar, aqueles que ninguém mais quer saber. Deus me disse que através da minha vida, Ele salvaria, libertaria, resgataria prostitutas, drogados, homossexuais. Amém? Deus me disse também que através da minha vida, Ele me usaria para ganhar muitos jovens para Jesus, e tudo isso está se cumprindo. Muitos jovens têm me procurado, amém? Muitos desviados voltaram para Cristo depois que assistiram os meus vídeos. Muitas pessoas aceitaram Jesus depois que assistiram os meus vídeos. Ateus passaram a acreditar em Deus depois que assistiram os meus vídeos. Não é para minha honra, não é para minha glória, é tudo para a glória de Deus, amém? Porque Ele é fiel. Amém? Esse canal não é para minha honra, não é para o meu rostinho, não. Eu sou um instrumento, eu sou um vaso, eu sou serva, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Amém? Ele é o patrão, é Ele quem manda, é Ele quem domina. Amém? Quem fala na minha boca é Ele. Amém? Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus tem todo o poder. E para a glória de Deus, os frutos testificam isso. Amém? Deus é todo poderoso, Deus seja louvado por todas essas almas que Ele já tem salvado através deste canal. Amém? Esse canal é consagrado a Jesus Cristo. Esse canal não é o canal da querida Dani. Esse canal tem um dono. Esse canal se chama, aleluia, Reino de Deus. Amém? Finalmente vou começar. Estão prontos? Estão preparados para ouvir mais uma aventura da querida Dani com Deus? Cara, quando você vive com Deus nessa terra, é simplesmente uma aventura. Andar com Deus é uma grande aventura. Aleluia. Meu encontro com Deus, Deus foi muito direto, foi muito reto. Amém? Foi dentro do meu primeiro amor. Foi entre maio e junho de 2013. Eu tinha acabado de me batizar nas águas. E eu estava impactada, totalmente impactada. Porque eu estava ouvindo a voz de Deus. E eu estava sentindo a glória e a paz dele. E tinha convicção de que ele existia. E já tinha vivido alguns milagres de algumas orações que eu tinha feito. E tinha sido atendida. Porém, eu ainda não tinha conhecido o nosso maravilhoso Deus face a face. Então, é chegado o momento do encontro. Foi em uma igrejinha pequena. Eu estava congregando na igreja IBC e de repente a Jane, a mulher que me ganhou para Cristo, ela me convidou para ir em um culto em outra igreja, uma igrejinha pequenininha da Assembleia no meio do mato, onde ninguém me conhecia. E eu falei para ela, vamos, eu tava sedenta, eu falei, vamos. Tava topando tudo, cara. Culto era culto, qualquer igreja pra mim, tava dentro, porque eu tava com muita sede. E fui com ela numa igrejinha, ninguém me conhecia. E era um povo muito humilde. Sabe aquela igreja que é de chão batido? Sabe, igreja que só tinha gente pobrezinha mesmo. Fui com ela, mas, cara, o fogo que descia naquele lugar. E cheguei lá, já senti a glória de Deus dentro do lugar.
E de repente eu comecei a chorar, 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 chorar. E de repente eu, dentro do carro, eu já escutei aquela música da Estela, Adorador, tipo, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Tinha sido a primeira vez que eu tinha escutado essa música, então você imagina, tipo, ali eu reconheci, tipo, cara, eu falei pra Jane, Jane, eu sou adoradora. Essa música tá falando comigo, eu sou adoradora, agora eu tô entendendo tudo que tá acontecendo. É porque eu nasci pra adorar, eu sou adoradora. A Jane falou isso mesmo, Dani, glória a Deus. E nisso, tipo, já tava impactada, sedenta, tipo, tipo, frenética ali, tipo, cara, meu, o que tá acontecendo? Eu queria mergulhar, me afogar, Deus, eu te amo, aleluia. Eu tava louca, louca, mas eu não tava nem aí, nem aí. Sofri 21 anos da minha vida, sim, mas quando eu encontrei Deus, mudou tudo. Mudou tudo e eu não quis mais saber de nada. Eu pirei. Dane-se quem estava escandalizando, entendeu? Eu queria me entregar para o meu Criador e ninguém ia me impedir. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Amém? Então, chegando na igreja, tinha várias pessoas lá, pá. E nisso, quando eu entrei, já tinha um cara pregando que ele era ex-traficante, de que ele era ex-usuário de drogas, e eu já fiquei tipo, esse cara é igual eu, eu já fiquei chorando, tipo, encontrei meu povo, fiquei chorando, cara, fiquei chorando mesmo a noite inteira. Hoje eu dou risada, mas no tempo, meu Deus. Então eu comecei a observar, eu olhei para os rapazes, todos de terninho, bonitinho, e ali Deus começou a me revelar príncipes. E eu comecei a olhar os evangélicos de outra maneira. Ali Deus me mostrou que, na verdade, o povo de Deus, os cristãos, não são simplesmente uma religião. São príncipes e princesas verdadeiros. Isso me impactou, porque eu falei, cara, isso é surreal. Eu li um comentário de uma menina que ela me disse assim, no último vídeo, ela falou, Dani, a sua história com Deus parece um conto de fadas. Tipo, cara, eu tô impactada. Eu falei, cara, mas realmente Deus me fez viver algo tão maravilhoso que sim, ficou mais lindo que um conto de fadas. O que eu vivi com Deus e ainda vivo é mais lindo que um conto de fadas, com certeza. E, cara, eu olhei assim e Deus me mostrou, tipo, príncipes. E eu olhei pras moças princesas e eu me olhei, tipo, eu sou uma princesa verdadeira. Tipo, ali eu reconheci, eu falei, cara, nem a princesa Diana, nem a Kate Middleton se compara a nós, porque nós somos princesas do reino de Deus. Nosso reino é no céu. Nós somos as verdadeiras princesas. Cara! Então eu lembrei até daquele filme Anastácia. Eu me identifiquei com aquele filme Anastácia porque o desenho Anastácia é de uma moça que sempre foi princesa, que ela veio da realeza, ela tinha no sangue o sangue azul de rainha, de princesa, mas ela foi abandonada, eu não sei o que aconteceu, mas ela cresceu como uma plebeia, ela cresceu na miséria, ela cresceu na pobreza, e ela nunca imaginava que, na verdade, ela sempre foi uma princesa. Então, o impacto que eu tive dá pra encaixar no filme da Anastácia, e eu me identifiquei totalmente com esse filme. Que eu falei, cara, eu tava na prostituição, eu tava nas drogas, eu tava na miséria, eu tava sofrendo, mas na verdade, eu sempre fui uma princesa. Na verdade, eu sempre fui filha do Criador. Na verdade, eu sempre fui de um reino. Cara, isso foi muito surreal, isso é surreal. Dani, você tá viajando? Cara, pense em o que quiser. Eu sei de onde Deus me tirou. E tudo que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, está escrito na Bíblia. Amém? A Bíblia diz que nós somos raça eleita. Na Bíblia diz que nós somos realeza. Está escrito que o povo de Deus é realeza. Jesus Cristo é rei e o seu povo são príncipes e princesas. Somos embaixadores. Amém? Foi quando eu tive uma experiência linda com Deus.
eu já estava impactada no meu primeiro amor. E foi quando eu reconheci pela primeira vez que eu era adoradora e que eu tinha nascido para adorar. Então eu decidi pela primeira vez, dentro de uma igreja, na frente de todo mundo, adorar a Deus com o meu louvor, com o meu cântico. E foi quando as mulheres se levantaram e começaram a adorar. Eu fechei os meus olhos e ali pela primeira vez eu cantei para Deus com todo o meu ser. Eu cantei e adorei ao Senhor com todo o meu ser. E eu tive uma experiência com Deus. Eu fechei os meus olhos, eu vi o céu se abrindo, eu vi o céu ficando azul claro, era noite, e eu vi o céu ficando de dia. E de repente eu vi uma pomba descendo, uma pomba branca descendo sobre a minha cabeça. E eu abri os meus olhos e eu senti muita paz. E ali eu reconheci que era o Espírito Santo descendo sobre mim. Amém. Não falei em línguas, não aconteceu nada, fiquei quieta. Porém eu tive a visão e eu senti a paz dele que excede todo entendimento. Amém. Chorei o culto inteiro. Cara, finalizando, indo pro foco do meu encontro com Deus. Deus, ele começou a se revelar para mim, ele, em pessoa, usando profetas, usando vasos. Amém? Foi desse jeito para começar. Tipo, face a face, olho a olho, eu e ele. Eu estava sentadinha e de repente um profeta se levantou e me entregou a segunda profecia da minha vida. Ele me apontou e me disse: menina, Deus manda te dizer que ele se agrada da sua adoração, de que você é uma verdadeira adoradora. Já foi a resposta. Aí ele continuou e ele disse: Deus manda te dizer que vai chegar o tempo que você vai se olhar no espelho e você não vai se reconhecer nem por dentro e nem por fora. E Deus manda te dizer que ele vai te fazer grande nessa terra. Amém? E eu fiquei, tipo, impactada com a profecia. Eu falei, meu Deus, eu só disse amém, chorando, 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 chorando. E todo mundo ficou me olhando, tipo, quem que é essa menina? Tipo, mas pra glória de Deus, amém? Eu aceitei, chorei, chorei. Nem tinha noção do que Deus ia fazer comigo. Nem tinha noção desse canal, não tinha noção de nada. Amém? Apenas recebi a profecia totalmente impactada. Passando-se algum tempo, outro profeta veio até mim. E ele me disse assim: menina, posso orar por você? Eu falei, pode. Ele falou, você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu antes, mas não tenha medo, tá bom? Eu falei, tá bom. E foi a minha primeira experiência de arrebatamento. O que é arrebatamento? É quando Deus leva o seu espírito para outro lugar, porém o seu corpo permanece no mesmo lugar. Amém? Foi a minha primeira experiência de arrebatamento. Veio ele, mais 3 profetas, e os 4 fizeram um círculo ao meu redor, e ele disse, fecha os olhos. Eu fechei, ele falou, não tenha medo. Eu falei, tá bom. E nisso que eu fechei os meus olhos, ninguém me tocou, e eu senti o meu corpo sendo deitado. Era como se eu estivesse sendo colocado em uma maca invisível. Ninguém me segurou. E eu não caí, porém eu fiquei com o meu corpo para trás. Praticamente encurvada para trás e ninguém me segurando. Cara, de repente eu senti que meu corpo estava subindo para algum lugar. E eu quietinho, eu não abria meu olho. E eu quietinha, só sentindo aquilo. E de repente ficou tudo em silêncio. E de repente eu escutei uma voz no meu ouvido. Filha minha, lembra daquela noite em que olhastes para o céu e perguntastes, estás comigo? E hoje eu te respondo, filha minha, eu estou contigo. Onde estão os seus amigos agora? E eu comecei a chorar, porque ali tinha sido 2 respostas de Deus que ninguém sabia. Amém? E, cara, ninguém me conhecia ali, então era Deus puro falando comigo. Era o próprio Deus falando comigo em pessoa. Foi a primeira vez que Deus falou comigo em pessoa usando alguém. Porque antes eu só escutava ele falar, mas era algo entre eu e ele. Mas quando saiu fora da minha intimidade, quando saiu fora do meu particular, aí eu vi que era ele mesmo. Aí eu vi que era ele mesmo, eu falei, vixe, agora é Deus. Agora é ele em pessoa falando comigo. E de repente, Deus continuou, ele disse assim, Arcanjo Gabriel, pega a tua espada. E de repente eu escutei passos de uma outra pessoa chegando. Tum, 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 tum. Era como se eu estivesse dentro de um lugar muito grande e que os passos dessa outra pessoa ecoavam. E eram os passos do anjo. E Deus disse assim, enche ela dos pés à cabeça. E nisso eu comecei a sentir pela primeira vez o poder de Deus. Eu comecei a sentir que algo estava me enchendo e eu comecei a tremer.
Pela primeira vez eu comecei a tremer, meu corpo inteiro tremia, mas eu não senti medo, mas era algo diferente, era algo novo. E de repente ele disse, tá bom, chega. Ela veio para confundir os sábios, e eu, o Senhor, estou à frente dela. E nisso eu abri os meus olhos, tipo, totalmente impactada, tipo, meu Deus. Ali Deus tinha acabado de se apresentar a mim, Ele tinha acabado de me dar várias respostas e Ele tinha me mostrado, sou eu que falo contigo e eu estou contigo. E cara, depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma e Ele ainda deu um nome para o meu chamado. Ela veio para confundir os sábios. Amém? Essa foi a primeira vez que Deus se apresentou a mim. A segunda vez que Deus se apresentou a mim já começou a ficar cada vez mais forte. A segunda vez foi dentro de uma vigília, foi na minha primeira vigília pentecostal, que eu fui de madrugada. E ninguém me conhecia também. De repente eu vi todas as pessoas dançando com o mover do Espírito Santo, como crianças, era algo lindo. E eu vendo tudo aquilo eu fiquei impactada. E eu já dançava para Deus como bailarina dentro do meu quarto, sozinha, escondida, ninguém via, ninguém sabia. E de repente eu fechei os meus olhos e em pensamento eu falei, Deus, eu quero dançar, eu quero dançar. E nisso, um profeta que estava em cima do púlpito, que não me conhecia, ele desceu correndo, ele fez assim pra mim, tipo, ele me convidou pra dançar como um príncipe. E nisso eu olhei pra ele assustada, ele pegou na minha mão e eu comecei a dançar, eu senti o poder de Deus pela segunda vez e comecei a dançar com o Espírito Santo, foi lindo, foi algo puro, eu me senti uma criança, eu não senti os meus pés, parecia que eu estava dançando nas nuvens, era algo surreal, sobrenatural, meu, indescritível. E eu comecei a sentir uma alegria muito forte, comecei a dançar, dar risada. E de repente esse homem olhou pra minha cara e me disse assim, você é minha bailarina. E nisso eu olhei pra ele e eu vi que não era ele. Eu vi que era Deus. Ali eu olhei no olho dele e eu vi que era Deus falando pra mim, você é minha bailarina. Esse homem nunca me viu na vida, ele não sabia de nada. Ou seja, Deus já estava se apresentando a mim. Naquele momento Deus dançou comigo. O próprio Deus dançou comigo e me mostrou, filha, você é minha bailarina. E daí em diante não parou mais. Aí Deus desenrolou o rolo santo. Aí ele já começou a se apresentar pra mim. Cara, aí não parou mais. Cara, eu comecei a andar no meio da rua. Deus usava pessoas pra falar comigo. Por exemplo, teve um dia que eu entrei na padaria, pedi um copo de água, sentei. E de repente uma mulher sentou do meu lado, olhou pra minha cara e começou a chorar. Eu falei pra ela, o que foi? Ela, menina, o que Deus tem com você é muito forte. E ela, olha pra mim. E de repente ela começou a me falar várias coisas. Deus manda te dizer papapá, 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 isso e aquilo. Tipo, coisas que ninguém sabia. Só eu sabia. E eu tipo, chorando. Beleza, passaram-se alguns dias, eu tava andando no meio da rua. No meio da praça, assim, uma pessoa não me conhecia, vinha até mim e falava, menina, Deus manda te dizer isso. E confirmava, e me entregava profecias, e me dizia a mesma coisa. Beleza, e eu olhava e, o que eu quero explicar pra vocês, que quando eu olhava pra essas pessoas que Deus usava, eu sempre via o mesmo rosto. Olha isso. Todas as vezes que alguma pessoa era usada por Deus, Deus manifestava o rosto dele em cima do rosto da pessoa que ele usava. Não ficava nítido. Eu não vou poder falar para vocês, o nariz de Deus é grande, o nariz de Deus é pequeno, Deus é negro, Deus é branco. Não. Mas uma coisa que Deus tem e é único é o olhar dele. Quando essas pessoas eram usadas por Deus, eu olhava no olho e eu via que era Deus. Porque o rosto dessas pessoas eram transfigurados, o rosto dessas pessoas mudavam. E é sempre o mesmo rosto, é sempre o mesmo olhar. Então ali eu conheci a face de Deus. Ali eu conheci o olhar de Deus. Quando eu conheci o olhar de Deus, quando eu vi Ele nas pessoas, eu fiquei com medo. Porque eu lembrei de muitas pessoas que tinham me falado, quem vê Deus morre. Ninguém nunca viu a Deus, porque nem Moisés viu a Deus.
Moisés não viu a Deus Pai, só que a Deus Filho e Jesus Cristo. Todo mundo viu o rosto de Jesus. Amém? E ele era Deus. Amém? Jesus tem um rosto. Claro que ele tem. Eu não sei qual é, eu não posso descrever, mas eu já vi Jesus. Eu não posso descrever para você, eu não posso te dizer que Jesus era branco, que Jesus era narigudo, mas uma coisa eu posso te dizer. O olhar de Jesus é único. O olhar de Deus é único. Deus tem um olhar e esse olhar pertence só a Ele. O olhar de Deus é indescritível, mas ao mesmo tempo é Ele, é a identidade dele. Só Ele tem esse olhar. Amém? Todas as vezes que Deus usava uma pessoa, eu via esse olhar. Ele me mostrava, filha, sou eu. Eu não preciso... muitas vezes Deus usa pessoas para falar comigo que Ele não precisa nem falar. Às vezes eu só olho para a pessoa, Deus se mostra para mim, tipo, Deus me olha assim, ó. Eu já vejo que é Ele. Só no olhar dele, eu já vejo que é Ele. Isso é intimidade. Amém? Às vezes eu sei quando Deus está bravo comigo. Ele não precisa falar nada. Ele usa uma pessoa só para me olhar. Eu já sei. Eu sei quando Deus está feliz comigo. Amém? Só de olhar, isso é intimidade. Amém? Por quê? Porque Deus, ele é uma pessoa. Amém? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual é a nossa imagem? Nós temos olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos. Amém? Deus é nossa imagem. Deus é uma pessoa, Deus tem um rosto. Amém? Eu vou descrever para vocês como é o olhar de Deus, como Deus se mostrou para mim. Bom, Deus, ele tem personalidades. Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos, então eu já vi Deus bravo, eu já vi Deus alegre, já vi Deus super amoroso, já vi Deus calmo, já vi Deus irritado comigo, já vi. Cara, o olhar de Deus, quando Deus dança comigo, ele tem um olhar... Você já viu o olhar de uma criança, um bebê recém-nascido? Só lembra do olhar de uma criança recém-nascida. Se eu te falar que o olhar de Deus é mais puro do que o olhar de uma criança recém-nascida, você crê? E o olhar de Deus, ao mesmo tempo que tem essa pureza, tem a autoridade de um olhar de um leão. Você já viu o olhar de um leão? Aquele olhar, tipo, majestoso, cheio de autoridade. Só de olhar já cala tudo. Cara, é indescritível, mas foi isso que eu vi, foi isso que eu vivi. É cordeiro e leão, aleluia, ao mesmo tempo. É o olhar mais puro da face da terra, do universo, mas ao mesmo tempo o olhar mais forte, mais majestoso, é indescritível. E em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor abrirá os teus olhos espirituais para que você possa contemplar Ele, perceber Ele, não somente a voz, não somente a presença, mas que os teus olhos possam contemplar a face do teu Redentor. Sim, eu orei, eu falei, Deus, como eu vou pregar isso para as pessoas? Isso vai escandalizar. Como que eu vou dizer para as pessoas que eu conheço a tua face? Então foi quando Deus me fez abrir, eu orando, eu sabia do que eu tinha vivido. Eu não vou negar o que eu vivi, porque você negar o seu testemunho, você negar o que você vive, você está negando a Cristo. Muitas pessoas falam assim, negar Jesus é só na hora da morte. Quem disse? Quem disse que negar Jesus é só para os mártires? Muitas pessoas falam que negar Jesus é tipo assim, uma pessoa vem, aponta a arma na tua cabeça e fala... nega Jesus, ou você morre. Aí a pessoa vai e fala, eu não vou negar Jesus. Pá, a pessoa morre, mas não negou Jesus. Amém, isso é bonito. Só que negar Jesus não é só isso. Amém, negar Jesus é quando Ele te dá um milagre e você se cala. E você não testemunha, você está negando a Cristo. É quando Deus te abençoa em algo que você tem pedido e você não abre a tua boca para testemunhar. Isso é negar a Cristo. É você esconder o que daria glória para Ele. Amém? Por que eu abri esse canal? Por que eu falo tanto de tudo que Deus tem feito na minha vida? Para dar glória para Ele. Amém? Como que eu vou sair por aí pregando? Como que eu vou usufruir das bênçãos que Deus me deu como se o mérito fosse meu? Não, isso é errado. Quem está me abençoando é Ele. Então que Ele seja glorificado.
Amém? Então existem sim. Talvez a igreja está fraca. Estou falando da igreja brasileira, principalmente. Está fraca porque as pessoas estão se acovardando. Sabe? Vai na igreja, se rasga, pede bênção para o Senhor. O Senhor vai, por ser bom e misericordioso, Ele abençoa. Mas a pessoa não tem o mínimo de bom senso, de sequer abrir a boca para falar, Deus me deu, de sequer abrir a boca para falar, eu pedi, Deus me deu. Cara, isso é testemunho. O que custa glorificar a Deus? Amém? Mas, por isso que eu não paro de falar mesmo. Porque enquanto muitos não fazem, eu tô aqui fazendo. Amém? Podem falar o que for, mas enquanto Deus estiver me abençoando, eu não vou parar de falar dos feitos dele na minha vida. Não vou, porque sim, ele será totalmente glorificado. A glória é dele, não é minha. Amém? Eu estou aqui para dizer para vocês, Deus existe, Ele é poderoso, Ele mudou minha vida, Ele é uma pessoa, Ele é alguém. E é Ele que está no comando da minha vida. Ele tem todo o poder. Amém? E daí em diante não parou mais, não parou mais. Eu comecei a ver Deus em várias pessoas assim, e em pessoas que mais pra frente eu vou compartilhar com vocês, que é inimaginável, cara. Tipo, Deus já chegou a usar mendigo pra falar comigo. Eu já compartilhei isso com vocês no vídeo sobre Deus e os moradores de rua. Eu vi Deus no rosto de um mendigo. Eu vi Deus no rosto da minha mãe. Deus usou minha mãe pra falar comigo. Eu vi Deus no rosto dela. Deus usou minha tia pra falar comigo. Eu vi Deus no rosto dela. Deus usou... E os meus pastores, então, eu vejo Deus o tempo todo no rosto deles. Mas Deus usa quem Ele quer. Quando Deus quer falar com alguém, Ele usa com quem Ele usa quem Ele quer. Amém? Independente de quem seja a pessoa. Se Deus precisar falar, Ele usa. Por quê? Porque Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Por que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? Porque era o que tinha ali, cara. Não é porque Deus ele despreza os humanos e preferiu usar uma jumenta. Não. É porque o que Deus tinha para usar ali no momento era uma jumenta. Então Ele usou aquilo porque Ele precisava falar com Balaão. Jesus disse... Se eu não falar, as pedras falarão. Ou seja, Deus usa o que tiver, mas Ele usa. A obra de Deus não para. Não é porque não é porque não tem vasos. Deus não para. O que Ele tiver que falar, Ele vai falar, independente de quem Ele tiver que usar. É claro que se tiver um vaso, um profeta, Ele vai usar o profeta. Mas e se não tiver profeta, Ele vai usar quem tiver na frente. Amém? Depois disso, eu tive muitas experiências com Deus. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que eu vou falar para as pessoas quando eu falar que eu conheci a tua face, que eu conheci o teu olhar, que eu sei quando é o Senhor? Então, Deus foi e me deu a palavra, que está escrito na Bíblia. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Jesus Cristo disse isso. Amém? E para a glória de Deus, essa palavra foi a minha base para esse testemunho. Para a glória de Deus, amém? Deus me mostrou. Bem-aventurados puros de coração. Você está me vendo, filha? Os teus olhos estão me contemplando? É porque o coração está puro. Amém? E para a glória de Deus, Ele tem se manifestado a mim a cada dia mais. E para a glória de Deus é isso. Eu compartilhei com vocês como foi o meu começo do meu encontro com Deus. Por que eu digo começo? Porque depois que Deus se apresentou a mim, face a face, depois que eu conheci a face do meu amado, claro que foi através do Espírito Santo. Dani, você viu o rosto de Deus Pai? Não. Você viu o rosto de Jesus Cristo? Sim, já vi o rosto de Jesus Cristo algumas vezes em sonho. Já vi o rosto de Jesus Cristo em visões. Já vi Jesus Cristo, sim, com olhos abertos. Amém? Só que a face do Espírito Santo é a mesma face do Pai e é a mesma face do Filho, porque eles são 3 em 1. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo, não importa quem seja. Quem vê o Espírito Santo, vê a Jesus. Quem vê Jesus, vê ao Pai, porque os 3 estão sempre juntos e eles são um só. Amém? E para a glória de Deus, não parou. O Senhor hoje faz parte da minha vida, Ele todos os dias, ou sempre quando for preciso, Ele usa alguém para falar comigo. Amém? Quando eu menos espero, pessoas que eu nem imagino.
Então eu nunca espero somente profetas, eu nunca espero somente coisa de altar. Quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quiser. Então Deus sempre me surpreende. Ele sempre se faz presente. Amém? Jesus disse, eu estarei com vocês até o fim, até que eu volte. E Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Jesus hoje faz parte da minha vida todos os dias. É um relacionamento. Ele vive comigo. Nós vivemos juntos. Amém? Não foi somente uma experiência. Hoje Deus faz parte da minha vida. Ele faz parte da minha rotina. Ele faz parte de quem eu sou. Ele faz parte de cada passo. Cada passo que eu dou, eu oro. Eu falo, Deus, qual o próximo passo? E Ele vem e me responde. Quando eu tô triste, até hoje, Ele me consola. Quando eu tô muito alegre, Ele vem e me dá mais alegria ainda. Até hoje, Ele me dá direções. Ele nunca para de falar. Deus nunca para de falar. Amém? De 2013 para cá, muita coisa aconteceu. Eu tenho 4 cadernos. Porque eu tenho um diário, eu escrevo todo dia. 4 cadernos grandes e cheios de tudo que Deus me falou. E não vai parar. Vai ser assim até o último dia da minha vida. Amém? Porque é um relacionamento. Eu me casei com Ele. Amém? Vou me casar, a noiva vai se casar, mas já somos noivos, então já vivemos juntos. Você entende? Jesus vive comigo. Jesus vive com a tua igreja. Amém? É comunhão. Não é somente uma visita. É viver com Cristo. Ele entra na sua casa e ceia contigo. Ele faz parte da sua vida. Amém? Jesus mora aqui comigo. Jesus mora aqui comigo. E Jesus mora dentro e fora de mim o tempo todo. Em todo lugar. Amém? Para a glória de Deus. No mercado eu vou. Se Deus quiser falar comigo dentro do mercado, Ele fala. Ele usa quem Ele quiser. Se Ele quiser usar o caixa para falar comigo, Ele fala. Entendeu? E às vezes a pessoa nem vai perceber que está sendo usada. Na maioria dos casos, as pessoas nem perceberam. Porque era algo entre eu e Ele. Ele se mostrou para mim, eu vi Ele, vi que era Ele, recebi. E a pessoa nem percebeu que estava sendo usada. Amém? Deus é Deus. E Ele vai continuar sendo Deus para todo sempre. Amém? Que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus. Eu tenho muito que compartilhar com vocês. Porque lembre-se, tenho 4 cadernos cheios. Amém? Beijo, Deus os abençoe. A paz.